Bom, pessoal, então agora que a gente já tem os arquivos preparados para começar a nossa codificação, a gente vai olhar para o nosso projeto e a gente vai fazer o que? A gente vai fazer essa parte primeira aqui que você está vendo, tá? A parte do nosso header, ok? Então, a gente pode imaginar, né, que isso aqui tem duas colunas, certo? E a gente vai ter o lugar para colocar o logo e também uma header não, uma UL aqui com links também de IA, tá? A gente vai ter aqui. E a gente vai fazer ficar desse jeito aqui que você está vendo. Então, primeira coisa é criar local para adicionar esses elementos aqui. Então, vamos começar, tá? Eu vou minimizar isso aqui. Agora a gente tem uma opção de fazer tudo dentro do body. E o body está dentro do HTML, né? Ou criar uma div aqui com o nome de grid. E utilizar ela, na verdade, no geral aqui, tá? Então, a gente pode pensar no que seria melhor pra gente, né? Ou faz tudo direto no body, ou a gente faz assim, ó. Div. A gente cria uma div, no caso seria div. Vamos colocar com container. Acho que seria melhor assim. Vamos colocar também aqui um ID também de container. Vamos dar um enter aqui, tá? Então, eu teria já no caso aqui uma div, né, container e um ID container, já dentro aqui onde a gente vai criar tudo. Então, começando aqui, a gente vai colocar um nav. Por que um nav? Porque um nav ele é uma tag de navegação. Tá? Então por isso que a gente vai colocar o nav. E vai observando que o Visual Studio Code ele mostra uma bolinha aqui em cima. Ó. Quando tem uma bolinha aqui, ó, que não foi salvo ainda. Então você vai codificando e vai dando Ctrl S para ir salvando, tá? Que é melhor, se caso também tem uma queda de energia, alguma coisa, se você não tiver um no break aí para segurar, o teu computador ligado, você vai perder o que você está fazendo. Então eu coloquei aqui já uma UL, tá? Dentro da UL, eu vou colocar uma IMG. A vantagem de você utilizar o grid de layout é porque se você estivesse utilizando o Flexbox aqui, quando você coloca o MG, você já tem que colocar o MG dentro de uma outra tag. Tá? O Flexbox não trabalha muito bem só com a tag de imagem. Você tem que colocar a tag de imagem dentro de uma outra tag. Tá? Então aí vai enchendo demais o HTML. Então eu coloquei aqui, no caso, uma IMG, como você está vendo. No caso, eu vou puxar então a minha logo, tá? Eu vou lembrar a você que a minha logo está aqui dentro, ó. Essa pasta é imagem. Eu tenho aqui, ó, logo barbearia, certo? Então eu vou vir aqui, eu vou colocar um ponto barra, vou vir aqui em imagens e vou escolher aqui, ó, onde é que está o meu logo. Logo barbearia Tio Sam. Então já salvei aqui. Vou colocar aqui logo tipo header. Vou salvar aqui. Então já teria aqui no caso a minha logo. Ela não apareceu aqui ainda porque a minha logo ela é branca, tá? Ela é branca aqui, ó. Então por isso que ela não está aparecendo, mas ela já está aqui. Tá, deixa eu fechar aqui. Então o nosso header ele vai ser, no caso, preto, certo? O que eu vou fazer? Eu já vou colocar o color black lá. Então vou lá no meu base, ó, lá na minha base, vamos lá. Então eu tenho aqui os meus arquivos, né? Eu vou aqui em módulos, tá? Não é na base, vou em módulos e dentro do módulos eu vou criar aqui um arquivo assim, ó, header, serve certinho, tá? Header.css. Eu já vou linkar ele aqui, ó, já vou colocar ele aqui, chamar ele aqui no meu estilo. Então,
Dá um Ctrl C, Ctrl V. E aqui você só volta a dar o barra de novo, ó. Nesse caso, módulos, pego o header.css, vou salvar, vamos colocando na ordem aqui. Agora eu posso fechar isso aqui, posso fechar esse base aqui também. Só no header, que é o arquivo que eu criei novo, eu vou colocar aqui então que o meu background ele vai ser preto, tá? Então eu vou lá, ó, eu tenho aqui o meu neve. Tem que te lembrar uma coisa, tá? A gente vai ter que colocar uma tag header aqui também, que eu não coloquei. Header. Eu vou pegar esse neve. Não precisaria ser assim, tá? Mas eu vou colocar aqui, ó, dentro do meu header, tá? Então, eu só fiz isso, ó. Criei a tag header, abri e coloquei, então, o neve dentro do header, tá? Eu já vi pessoas fazer sem o neve, no caso, ó, tudo dentro da header, ou também criar sem o header. Tirar o header aqui e aqui colocar uma classe de header aqui, tá? Nesse caso, eu vou deixar a header aqui dessa forma mesmo, assim. Então eu coloquei aqui, né, dentro da header. Agora eu vou lá no meu CSS aqui, ó, eu vou colocar assim, ó, header, background, e eu vou colocar um black mesmo, tá? Então coloquei o código aqui, já apareceu o logo para mim, que é o que eu queria, tá? Se eu quisesse tirar, olha, eu poderia tirar, não utilizar então, né? Dá uma classe aqui, por exemplo, ó, header. Poderia fazer isso, vou salvar, vai sumir aqui, mas eu viria aqui e colocaria aqui o ponto aqui, ó, ponto header, né? Que já ficaria uma classe, também iria funcionar do mesmo jeito. E no caso aqui, como é uma tag de navegação, tá? Ela vai funcionar muito bem. Vai funcionar muito bem, ok? Eu vou deixar assim mesmo, tá? Então, vou deixar dessa forma aqui mesmo. Agora, dentro da neve, a gente vai colocar então a nossa UL. Então, UL. E aqui eu vou colocar LI e vou colocar o A. Eu vou copiar isso aqui, ó, vamos dar uma olhada, ó, é 1, 2, 3, 4, né? Começa com home sobre onde estamos, certo? Então, Ctrl C, Ctrl V, tá? Ctrl C, Ctrl V, no caso Ctrl V e Ctrl V, são 4, né? Nesse caso agora, começa com home, então vou colocar aqui, ó, index.html, porque é a primeira página, e vou colocar aqui, ó, home. No caso aqui é sobre, né? É isso mesmo? Sobre, e onde estamos só são 3, né? Vou tirar um aqui. Aqui no caso é sobre.html. Coloco aqui sobre. E aqui onde estamos, né? Onde estamos. .html. Onde estamos. Vou colocar assim. Onde estamos. Então seria isso, nesse caso, tá? A gente já teria aqui já. A gente precisa onde estamos, sobre, home. Se você já quer pegar o código pronto, não quiser codificar, é só você pular essa parte toda que a gente vai fazer aqui. Mas estou fazendo do zero, tá? Então, eu tenho aqui os dois elementos que eu preciso. Então, daquela mesma forma, como a gente sempre via lá, são dois elementos, né? São dois filhos grid, que a gente vai utilizar aqui dentro da header, certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou lá no meu header, agora, e eu vou dar um display grid. Display grid, certo? Aqui poderia ser usado o Flexbox, se quisesse, mas vamos usar o grid, que a aula é sobre grid, né? Vou criar aqui nesse caso
a coluna. Então, grid, template, color. A gente poderia fazer algo até automático aqui, se fosse o caso, né? Poderia fazer algo automático, para que quando quebrasse, ele já ficasse ali no responsivo. Seria possível fazer isso. Bastaria colocar que a primeira coluna tem 200 pixels, por exemplo, né? Então faria assim, ó. Faria assim. Repeat, auto, fit, são colunas automáticas, né? Nesse caso aqui, vírgula, você coloca min, max. Vamos colocar aqui, ou coloco esse aqui primeiro de 200 pixels. E coloco, não, aqui é min max mesmo, tá? Aqui, ó, min max. Vou querer que o mínimo seja de 200 e o máximo seja de alto. Então ela vai criar automática aqui, ó, já até criou já. Por que eu vou deixar assim? Eu vou deixar assim porque no caso ele vai quebrar e eu dou um tamanho para minha logo aqui, tá? Então quando eu pegar e diminuir muito, ele quebra. Isso vai ficar melhor para nós, tá? Quando diminuir demais aqui, ó, como é automática, vamos colocar assim, inspecionar aqui. Isso aqui era para ser menor, não era para ficar tão grande assim. Vamos lá. Assim. Assim. E assim. Então se eu diminuir muito, ele vai quebrar, tá vendo? Ó, ele quebra. E aí vai ficar melhor no caso, né? Pra gente tratar na questão de responsivo aqui, ó. Se bem que a gente vai criar o responsivo um menu próprio aqui, tá? Mas eu vou deixar assim por enquanto, ó. Então, vai ficar assim por enquanto, ó. Vamos deixar desse jeito. Se você, de repente, só tem 3 opções aqui, às vezes nem precisa fazer um menu mobile, tá? Mas nesse caso, eu vou deixar desse jeito aqui, ó. E como que eu faço, então, com o meu logo? Eu vou lá, então, e dou uma classe aqui. Ou, no caso, eu posso pegar header, né? Header e img. Ou eu dou uma classe. Class assim, tá? Class vai ser logo. Vou colocar aqui o logo da header. Então eu tenho aqui uma classe na img que é o logo da header. Tá? Agora eu vou lá então, ponto logo header, certo? Então aqui, ó, logo header. Eu vou dar um tamanho então, tá? O tamanho vai ser o div de 200 pixels. Tá vendo como encaixou bem? Agora eu vou colocar, nesse caso, a gente vai utilizar o grid aqui agora. Vamos relembrar as coisas do grid, né? Eu vou voltar aqui então pro meu header, certo? Para mexer com os filhos do grid aqui. O que eu vou fazer? Deixa eu já colocar esse background aqui em cima. A gente seguir a sequência. Grid, a coluna. E agora a gente vai posicionar os elementos, tá? Então eu posso alinhar os elementos. Lembra? Align itens, center. Posso alinhar. Eu posso também, agora que eu já posicionei eles na horizontal, a gente vai ver na questão do vertical. Então, justify content, a gente pode utilizar ou o space between, que joga um para cada canto, ou no caso o space around, lembra? Space around, que dá um espacinho, né? No caso aqui, o espaço no meio e o espaço no final. Isso vai depender muito do que você quer, tá? Você pode fazer isso e também tem quem posicione no centro, né? Então você pode escolher o que você acha melhor aí, tá? Então eu vou colocar aqui o space between, é o que eu prefiro utilizar, que é esse aqui, um em cada canto.
Bom, estamos ainda utilizando aqui, a gente está falando ainda da header, né? Bom, então vamos pegar agora e já mexer aqui com o nosso menu. Então, a gente vai lá no nosso UL, vou dar uma class menu. Vamos lá. Ponto menu. Eu poderia utilizar um display flex aqui mesmo, tá? Display flex. Ficaria ótimo, olha, tá vendo? Display flex ficou ótimo assim, tá? E eu posso pegar aqui um ponto menu A e colocar um color right, ou um color, ou colocar assim, para ficar branco. Já posso aqui mesmo dar um display block e um padding, tá? Vou colocar 20 pixels por enquanto, assim, tá ótimo. Vou dar também uma distância entre eles, mas eu vou utilizar essa distância no LI, acho que vai ficar melhor. Ponto menu, LI, vou colocar uma margenzinha aqui, tá? Margem de 10 pixels. Vai deixar desse jeito aqui. Então já, olha, já começou a ganhar forma aqui, né? Ele quebra. Tá? Vou colocar um pouco menos de padding. 15. A margem também acho que eu vou diminuir, vou deixar com 8. Quebra. Tá? Então ele vai ficar desse jeito aqui. Deixa eu pegar, tirar assim. Acabei fechando aqui sem querer. Eu que fechei mesmo. Não, tá aberto ainda. Vamos puxar de assim mesmo, tá? Então a gente já tem aqui o nosso menu bem alinhado. O que falta aqui agora para esse vídeo é o seguinte. Vamos colocar aqui, ó, ponto menu A. Vamos colocar um over aqui, tá? Vamos escolher aqui um over, porque quando você passa o mouse ali em cima, ele vai mudar de cor. E o nosso over vai ser essa cor aqui, ó, esse marronzinho aqui, tá? Para isso eu vou pegar essa cor para poder colocar lá o código dessa cor, tá? Você pode pegar aqui, clicar com um botão aqui, na verdade não. Você vai fazer o seguinte: você pode baixar esse programinha aqui, ó, Just Color Picker. Ok, depois se você abre ele, é muito fácil de utilizar. E aí você passa o mouse ali em cima, ele te dá o código da cor, tá? Ele vai dar o código da cor. Você escolhe aqui a opção e você colocar aqui, ó, mostrar código CSS. Então nesse caso aqui, ó, eu vou vir aqui, eu peguei dessa caixinha aqui, ó. Vou dar um Ctrl X. Ctrl X, ele copia a cor, tá? E aí esse código aqui é o código que você vai colocar, ó, que é copiado. Então eu vou copiar o valor. Aqui, ó, copiar o valor. Cliquei aqui várias vezes aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar no meu over aqui. Então, color. Vou colocar aqui e vou salvar. Agora quando eu passar o mouse, ele vai ficar na cor, tá? Então, pessoal, já tem o over. A gente pode aumentar um pouquinho o tamanho da fonte se você quiser. Você pode aumentar aqui. Então, vou vir aqui. Font size 1.2 rem, por exemplo. Ó, fica um pouco maior. Ou 1.125 rem. Vai. Um pouquinho menor. Eu não quero serifa nesse caso, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha base. Ó, vou lá na minha base. E já vou colocar aqui que A P L I, tá? Tudo isso aqui, ó, nesse caso, tudo essas letras que eu coloco aqui em A, em LI, vão ser fonte family, não, fonte style, fonte family, sem serifa, tá? Então, sem serifa. No caso aqui, seria um Arial, né? Na verdade, tá? Arial. Mas eu coloquei que é sem serifa aqui. Então, não quero que tenha serifa.
Então vou sair da minha base aqui, vou voltar para o meu header. Bom, na verdade aqui já terminou, tá? A gente poderia aumentar um pouquinho mais o nosso logo se quisesse, tá? Colocar uns 250 aqui para dar uma olhada como fica. Acho que ficaria melhor assim, ok? Então tá legal desse jeito aqui. E no próximo vídeo a gente vai fazer a parte mobile desse menu aqui, tá bom? Então, até o próximo vídeo, pessoal.